é o que eu poderia ministrar hoje às nossas vidas. E Deus colocou no meu coração ministrar sobre nós essa palavra. Eu vou dar o título dessa palavra, eu vou dar um título bastante assim, seco: sim, não e amém. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: sim, não e amém. Tá bom? Vai falar bastante coisa aqui, hein? Preparado? Sim, não e amém. Diante de tudo aquilo que nós fomos ministrados nesses últimos tempos, vou falar dos seminários em si, pensar só nos seminários, porque não quero puxar muito por você. Eu poderia falar assim, tudo que Deus ministrou na sua vida ao longo desses 10 meses que já passamos em 2015. Só esse ano. Tá? Para poder alcançar aqui várias pessoas que entraram na igreja esse ano. Porque eu poderia falar para alguns aqui tudo aquilo que nesses últimos 5 anos você ouviu. Como a comunidade apostólica e profética só tem 13 anos de vida, eu poderia falar assim, tudo aquilo que você nesses 13 anos ouviu. Não é? Mas como eu sei que teve gente que se converteu antes da comunidade apostólica e profética existir, eu poderia dizer, desde o dia que você se converteu. Alguns seriam 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Não vou dizer quem são de minha idade, né? Tudo que você ouviu, o que é que você disse para essas ministrações? O que nós estamos falando, eu estou usando a expressão sim, não e amém. Sim, não e amém. Mas, para não puxar muito pela sua memória, imagina aquela pregação que você ouviu há 40 anos atrás. Pastor, eu já nem me lembro. Imagina o desafio que foi feito para você há 5 anos atrás, de fé. Desafio que foi feito para a sua vida espiritual, para o seu crescimento. Pastor, por que eu vou lembrar 5 anos atrás? Para a gente não ir muito longe, você não tem que queimar muito a massa cinzenta. Eu sei que você está cansado por causa né, ter sido um final de semana bastante intenso. Quero apenas que você pudesse, não é pensar ou refletir agora, mas avaliar um pouco sobre tudo aquilo que nós temos ouvido, só nesses últimos 3 seminários que nós tivemos. Seminário de Força e Honra, 7ª Imersão Total, voltando ao primeiro amor, é o subtítulo deste congresso que nós fizemos aqui, e Flecha Polida, ao qual também o seu subtítulo tem a ver com qual é a tua convicção. Qual é a tua convicção? Amém ou amém? Olha que expressões tremendas que nós temos aí. Força e Honra, né? Voltando ao primeiro amor, e qual é a tua convicção? 3 coisas que eu poderia aqui te ajudar só a lembrar, só os títulos, não das mensagens em si, porque senão seria muito mais profundo, mais complexo. Mas eu poderia aqui falar para você, pense somente naquilo que você ouviu e se tornou naquele momento, naquela palestra, naquele tempo, uma revelação. Alguém numa dessas 3, em algum desses 3 eventos, alguém teve alguma palavra que falou, que tocou mais forte na sua vida? Pelo menos uma. 10% da igreja. Restante, acho que não. Quem não recebeu nada nesses dias? Quem estava lá? Pode não ser um sermão inteiro, às vezes uma expressão, às vezes uma palavra, não é? E aí então, qual é, normalmente, quando você recebe uma palavra que vem de encontro ao seu coração, às vezes até para suprir uma necessidade ou confirmar uma oração, um pedido que você fez, não sei, um motivo que aquilo tocou forte, aquilo ministrou forte, qual foi a sua reação? O que é que você disse logo a seguir ao ouvir aquela expressão? Qual foi a sua reação? Provavelmente, se você é crente, você disse amém? Foi ou foi? Como é que recebe uma revelação? É amém. É lógico que o sapatinho de fogo fala oh, aleluia.
Normalmente, irmãos, a gente expressa o nosso receber daquela palavra no nosso espírito e no nosso coração com uma expressão chamada amém. Uma palavra que fala amém. Mas aqui já falaram amém para alguma coisa. Às vezes até aqui eu brinco, né? Às vezes algumas igrejas eu vou pregar no Brasil e já sou conhecido como o pastor do amém ou não amém. Amém ou não amém? Fiquei marcado por isso aí, né? Eu estou tentando até quebrar esse vício da minha vida. Eu vi o pastor do amém ou não amém, né? Mas é normal nós dizermos amém para o quê? Para aquilo que nós estamos a receber, mas muito mais do que isso, a concordar. A concordar. E durante uma ministração, durante uma pregação, durante um seminário, durante um congresso, eu não sei se você já reparou quantos amém você fala. Às vezes puxado por um pastor, porque às vezes a gente provoca isso em você. Amém ou amém? Aí o crente está dormindo. Amém. Ele nem sabe o que ele está dizendo. Está dizendo amém. Esse cara, o pastor está falando, agora vai todo mundo entregar a sua casa aqui no altar. Vai dar. Amém. A gente não sabe nem para que está dizendo amém, mas diz amém. Certo? Então eu queria ministrar hoje a sua vida, irmãos, e te levar a um entendimento sobre o aspecto do amém e te mostrar algumas coisas relacionadas com isso. E vamos entender também sim e não, porque nestes dias nós fomos desafiados em nosso espírito a dizer sim ou não. Em tudo, sempre nós somos desafiados a dizer sim ou não. Ok? Nós, numa linguagem crentes, quando queremos dizer sim, vamos amém. Porque vulgarmente falando, e é a tradução talvez mais rasca para o amém, seria o assim seja. Assim seja, que assim seja. Mas amém é muito mais do que assim seja. Amém é um termo hebraico utilizado para afirmar ou aderir a alguma coisa. Não é só afirmar, que assim seja, mas também para aderir, fazer parte a alguma coisa. Amém é uma interjeição que significa verdade. Verdade. Quando você está dizendo amém, você está dizendo é verdade. Certamente. Você também está afirmando isso quando você diz amém. É verdade. Certamente. Verdadeiramente. Assim seja. Quando você diz amém. Aí eu te pergunto, para quantas coisas você já disse amém? Dizendo, é verdade, está correto, é isso mesmo, é certo, é verdadeiro, que assim seja. E no dia seguinte, parecia como se fosse nada. Como aquele apelo evangelístico, já que a gente está falando aqui bastante de evangelismo, eu quero introduzir algumas coisas para você. Quantas vezes nós levamos num apelo evangelístico, nós vamos ver isso muitas vezes, as pessoas sendo levadas a dizer amém. Jesus pode mudar a tua vida, Ele transforma a tua condição, Ele te salva, te resgata, te liberta, e Ele quer fazer isso. Quem quer receber isso? E a pessoa, amém, eu quero, amém. E a sua reação posterior a essa decisão é contrária ao seu amém. Só que amém, quando nós vamos estudar profundamente no hebraico, essa palavra no hebraico se escreve emuná, que também tem o significado de fé. Fé. Amém também fala de fé. Tanto é que se diz animamen, fé. E significa, eu acredito no que foi dito. Com certeza isso é verdade e deve ser feito. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quantas vezes você disse amém entendendo isso? Pergunta aí, antes que ele durma muito. Vou voltar a dizer aqui, amém também tem a ver com fé. E diz, eu acredito no que foi dito. Com certeza isso é
verdade e deve ser feito. Olha o que um amém traduz. Para nós é tão rasca, né? Na nossa língua portuguesa, a gente sempre, amém, que assim seja, como se fosse, né, uma atitude, não apenas concordante, tipo, só para dar uma animada para o pastor, né, para animar o público, ou animar o pregador. Amém, pastor, é isso aí, amém, pastor, olha que verdade, olha que tremendo, você está falando, amém, amém. Irmãos, amém significa eu concordo, acredito que é verdadeiro, que é certo e que deve ser feito. O que é tremendo aqui em Apocalipse, antes de entrar no Apocalipse, vamos falar de 2 Coríntios 1:20. O apóstolo Paulo, pode pôr lá para nós, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. O apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios, a respeito do plano, do propósito de Deus em Cristo Jesus, ele utiliza uma expressão tão tremenda. Ele diz assim, olha, 2 Coríntios 1:20. Ele diz assim, ó, porque todas quantas promessas há, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. E ele está falando de Jesus aqui. E até a expressão aqui no nosso PowerPoint não aparece a expressão amém com letra maiúscula, mas algumas Bíblias mostram amém com letra maiúscula, porque ele está falando a respeito de Jesus, como que as promessas que são feitas por Deus nele, em Jesus, está declarado sim, e por ele o amém, são feitas por ele. Por que Jesus também é encarado como um amém? Tal e qual lá em Apocalipse, no capítulo 3, você pode pôr já o versículo se quiser. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Quando está sendo escrito algumas cartas para a igreja, para as igrejas, quando ele escreve a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De quem que ele está falando? De Jesus. E ele fala de Jesus como seu nome sendo amém. Por quê? Amém significa verdade. Jesus afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é aquilo que é o caminho correto, certo, o verdadeiro, aquele que tem a verdade, o possuidor de toda a verdade, que é uma fiel testemunha verdadeira, estava no princípio de toda a criação. Jesus é o amém. E o que é tremendo aqui que nós estamos vendo é que essa expressão de ser o amém a falar com a igreja só aparece para a igreja de Laodiceia. Sabe qual que é o que foi escrito para a igreja de Laodiceia? Sabe qual é o contexto da carta para a igreja de Laodiceia? Conheça as tuas obras, sei que você não é nem frio nem quente, porque é morno, vou te vomitar da minha boca. Quem disse isso? Quem disse isso? Fala para a pessoa que está do seu lado: o amém, o verdadeiro, o certo, aquele que falou certamente, verdadeiramente é assim. Falando de uma igreja morna, falando de uma igreja que na verdade tinha obras, mas não era nem quente nem frio, trabalhava, ó, mas a sua condição e a sua postura espiritual não condizia com aquilo que eram as suas obras. Ele era morno, estava a dar ânsia de vômito do Senhor. Ele falou: vou vomitar da minha boca. Agora, irmãos, eu quero te mostrar aqui algo, porque eu creio que você que está aqui hoje, nessa noite, nessa manhã, e participando de tudo aquilo que nós temos participado, eu creio que você não está brincando de crente. Eu quero usar minha fé para isso. Eu quero crer que você não está aqui só para cumprir, entre aspas, atos religiosos. Deixou de ir na missa, agora vem na igreja evangélica. Entendeu? Eu quero crer nisso, de que nós não estamos aqui perdendo tempo, amém? Nós estamos
habitação de Deus pelo seu Espírito Santo. Nós somos homens e mulheres de Deus que estamos em tratamento, num processo poderoso do Senhor de transformação, ao qual a restauração indica que nós estamos voltando ao princípio de tudo, onde o nosso relacionamento com o Pai é perfeito, onde a nossa vida exala a perfeição. Amém? Eu creio que, irmãos, nós não estamos aqui perdendo tempo para cumprir tabela, para fazer agenda, para criar movimento. Não, nós somos igreja. Igreja é corpo de Cristo na terra. Igreja, irmãos, revela, reflete quem Ele é, fala de quem Ele é. Ele é o amém, Ele é o certo, o verdadeiro, Ele é o honesto, Ele é aquele que diz assim será e vai acontecer. Nós somos o corpo dele aqui na terra. Nós não estamos brincando disso. Eu vou aceitar Jesus hoje aqui na minha vida, né? Porque pronto, falou que Jesus paga minhas contas. Tá cheio de menina bonita lá na igreja, vou lá para ver que se arruma um casamento, né? Aí falta de homem, né? Preciso trazer mais um, só tem o Douglas, né? Então, tá vendo? Mas é bom, Douglas. Bendito é o varão entre as mulheres, né? Glória a Deus, tem promessa. Então, olha que tremendo, irmãos. A gente não vem aqui para resolver necessidades físicas, fisiológicas, materiais, financeiras. Não! Nós viemos aqui porque é o seguinte: a gente crê que o caminho, a verdade e a vida está em Jesus. Não é só estar, Ele é. E por causa disso nós dizemos amém. Eu creio, eu concordo e creio que deve ser feito isso. Mas se você está com uma outra realidade, é lógico, você está perdendo seu tempo. Você vai nadar e vai morrer na areia, tá? Uma expressão que significa o quê? Um cara de crente cantando os hinos do crente, usando a Bíblia do crente, você vai parar no inferno. É isso que eu estou querendo dizer. Se você não entender o motivo da sua real conversão, se você não entender verdadeiramente qual é o significado e o propósito disso tudo, irmãos, sinto muito em te dizer, mas vai chegar o dia que você vai ter uma grande surpresa. A igreja sobe e você fica. A igreja sobe, você fica. Você fica. Aí você fala, mas pastor, por que você está falando a respeito disso e o amém? O que tem a ver? Porque, irmãos, eu quero te mostrar aqui dentro de um versículo, Mateus capítulo 21, versículo 28 a 31. E quando eu começo a ler algumas coisas de Deus sobre um determinado assunto, me dá uma vontade de criar uma série, porque eu tenho tanto para falar. Mas não vou fazer isso, né? Semana que vem não dá para continuar. Eu quero aqui pegar apenas este ponto e te mostrar aqui uma verdade. Olha só. Jesus está conversando com os fariseus e diz assim para eles assim: mas o que vos parece? Já quero se concluir aqui, antes de continuarmos vendo. Sabe o que eu mais gosto de Jesus? É que Ele leva as pessoas a pensar. Ele não dá a resposta. Quando nós lermos esse texto aqui, a gente vai ter que pensar. Irmãos, eu amo tanto isso porque Jesus nos trata como pessoas inteligentes. Se Ele soubesse que a gente não tivesse capacidade para refletir, pensar e chegar a algumas conclusões do que é certo e do que é errado, Ele já dava a resposta. O que é tremendo é que Ele nos leva a pensar, porque há uma necessidade de reflexão interior da minha condição, do meu estado, de quem eu sou, da condição que eu estou, de como eu estou levando a minha vida cristã. Se realmente tudo aquilo que eu estou a falar condiz com aquilo que eu estou a viver, que eu estou a dizer amém a tanta coisa, e eu recebo tanta palavra de Deus e falo amém, amém, amém. E aí então entra aqui Jesus perguntando para nós, em 2015, ao meio-dia e 15, profético: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. 2 filhos. Olha para a pessoa que está falando de filhos. Está falando de vizinho. Filhos. E chegando-se ao primeiro, disse: filho,
vai trabalhar hoje na minha vinha? Na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. 30. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo: trabalhar na minha vinha. Respondeu-lhe este: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Olha, vocês fizeram igual a eles lá, né? Olha lá o que eles responderam: o segundo. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Santo! Jesus é legal, né? Os caras vêm, estão lá, perguntinha fácil. Ó, vem o primeiro filho, vai lá trabalhar na vinha. Tá bom, eu vou. E não vai. Aí vem o segundo filho, olha, vai lá trabalhar na vinha. Não quero. Mas aí ele se arrepende e vai. Ah, se você não soubesse a resposta dos fariseus, você ia dizer que era essa a mesma resposta? Sim ou não? E quem fez a vontade do Pai? Porque ele foi. Mesmo não querendo, ele foi. É interessante que aparece a palavra, que ele se arrependeu daquilo que ele havia dito. Olha que tremendo aqui que nós vamos começar. Que tremendo. Aí Jesus vem com uma expressão muito forte, né? Olhando para aqueles fariseus e falando assim: ó, presta atenção. As meretrizes, sabe o que é meretriz, irmão? Todo mundo sabe o que é meretriz? Prostituta. Ok? Vulgarmente falando aqui para nós de prostitutas. Prostitutas, os publicanos, que são os ladrões, cobradores de impostos, extorquidores, corruptos, poderíamos chamar aqui alguns membros do nosso governo, publicanos, não é? Roubam, extorquem, exploram, é isso, publicano. Ó, olha o que Jesus falou. Quem falou? Jesus falou: entram adiante de vós no reino. Santo Deus! E aí aqui a gente tem que começar a parar para pensar. Porque Jesus estava ministrando a igreja, falando: nós temos dois tipos de filho. Nós temos dentro da igreja dois tipos de filho: aquele que fala que vai e depois não vai, e aquele que fala não vou, não quero, mas depois se arrepende e vai. Certo? E aí a pergunta é: que tipo de filho que você é? Aí você de repente está pensando nos compromissos, nas responsabilidades, na agenda. Você: não, pastor, eu estou escalado, eu estou lá. Não, se eu marquei com o pastor, estou lá. Mas eu estou lá. Eu te falo assim: não quero, esquece os compromissos de agenda. Vamos falar do amém. Vamos falar do amém. Do amém que você disse ontem. Do amém que você disse no seminário de honra. Do amém que você disse no sétimo imersão total. No amém, quando você recebeu uma revelação de Deus, e ali naquele amém você estava dizendo: é certo, é verdadeiro, e assim creio que isso deve ser feito na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha nação. Não quero falar da tua agenda, do teu compromisso. Não, eu quero falar do teu amém. Eu quero que você comece a refletir. Quantas vezes você está dizendo amém? Como aquele rapaz falou: sim, Senhor. Vai trabalhar na minha vida? Falou: sim, Senhor. Amém. E não foi. E não foi. Jesus falou assim: ó, tem meretriz e publicano que vai entrar primeiro do que você. Você está olhando para os pecados dos outros, para os problemas dos outros, e assim, ó, vão entrar primeiro do que vocês, cara. Sabe por quê? Porque eles hoje estão dizendo: não quero, mas vão se arrepender. Eles ainda têm uma chance. Eles ainda têm uma oportunidade. Eles ainda sabem que aquilo que eles estão fazendo está errado. Olha o problema, o maior engano da igreja, vou te dizer que é o maior engano da igreja, está relacionado com a palavra sim. A igreja não sabe o que significa sim. Não sabe. Na verdade, eu estou falando da igreja porque nós somos crentes, amém? Mas vamos falar da sociedade, poderia falar da sociedade. Você sabia que a pior coisa que existe na vida, a gente fala assim:
que o sim é tão perigoso, o sim é tão mortífero, o sim é complicado. Porque é o seguinte, eu posso chegar aqui para você e falar assim: olha, vai lá trabalhar na vinha. Você fala sim. E muita gente, pelo fator de dizer sim, pelo fato de ter dito um sim, ela descansa. Eu disse sim, passa um dia, uma semana, um mês, 2 anos, 10 anos. Mas eu disse sim. A grande questão é, ele disse sim, mas ele foi trabalhar na vinha? Muitos de nós estamos presos nos nossos próprios sims. Muitos de nós estamos dizendo sim, mas depois descansamos porque meu líder viu, o pastor viu que estamos juntos, eu disse sim para ele. E aquele sim vai, irmãos, endurecendo meu coração. Aquele sim, irmãos, vai me colocando numa posição em que, não, peraí, eu disse sim, ainda não tive tempo. Só não tive tempo. E a gente vai se prendendo na falta de tempo, na falta de muitas vezes dos problemas da vida, né? A gente vai culpabilizando as circunstâncias que estão à nossa volta. Mas peraí, eu disse sim. Disse sim, mas não fiz nada. Eu não reagi. Escuta, não estou falando de agenda, estou falando de amém. Assim seja. Verdade, é certo, tem que ser feito. Estou falando do teu amém. Qual foi a sua reação do último amém que você disse? Qual foi o passo que você deu? Qual foi a transformação que você alcançou? Qual foi o pecado que você abandonou? Qual foi a mentalidade que você deixou ser transformada? Qual é o hábito mau que te consumia, te corroía, te afastava de Deus que você abandonou? Qual é o hábito novo que você adquiriu quando você disse amém? Porque você pode dizer muitos améns, e como aquele cara que disse amém para o seu pai e não foi, você também pode ouvir do Senhor: vai ter meretriz e publicano entrando primeiro que você no reino e vivendo as verdades do reino. Pastor, você está falando de ir para o céu? Estou falando do reino. Para mim o reino já está aqui, entre nós. Aí tem crente que está amarradinho. A senhora não sei o que as coisas acontecem na minha vida, pastor. Pastor. Vai dia, vem dia, na mesma, como uma mesma, pastor. E ele rasteja, deixa aquela marca. Por quê? Por quê? Por quê, pastor? Eu só te pergunto, quantos amém você disse? Quantos améns você disse diante de uma revelação que você recebeu? Eu não vou nem pôr aqui os améns que a gente faz você dar sem você ter noção, né? Eu vou dizer que eles foram revelação mesmo. Amém ou não amém? Eu tô medo. Eu estou falando daqueles que foram revelação. Eu estou falando daqueles que verdadeiramente tocaram no seu coração e você disse amém. É isso, sim. Olha esses. O que é que você fez? O que é que você fez? Porque você poderia ter dito não. O que é interessante na Bíblia é que a Bíblia nos deixa muito bem claro que não existe só sim. A gente não tem que ser pau mandado com pala na cabeça, só olhar para onde é. Não, a gente pode dizer não, irmãos. A gente não é obrigado a dizer sim para tudo. Nós não somos obrigados a dizer sim para tudo. Jesus mesmo nos instruiu ao tremendo. Pega aí. Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. E aquilo que nós vamos ler ainda está dentro de um contexto de juramento. Olha só que forte que é. De juramento. Contexto. Achou aí? É de novo? Mateus 5, 33 a 37.
Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Olha o contexto: juramento. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Olha o que a Bíblia está me dizendo aqui. Não existe só sim, também existe um não. E o que é tremendo no não, sabe o que é? É que o não nos faz pensar mais do que o sim. Eu não sei se você já disse não para alguém, mas volta e meia eu encontro pessoas que chegam para mim e falam: olha, dá para fazer isso aqui para mim? E tal, e a pessoa fala: ei, pastor, não dá. Aí passa um tempo, ela volta e fala: pastor, olha, pensei melhor. É interessante como que o não faz as pessoas pensarem. A pessoa, ela dá o não, mas ela volta para casa, ela volta para sua vida, e aquele não, se ela verdadeiramente ama, se ela verdadeiramente está junto, se ela verdadeiramente tem aliança, se ela, sabe, irmãos, ela quando fala o não, ela vai pensar em tudo isso. Mas peraí, eu falei não para o pastor. Peraí, o pastor está com uma necessidade lá, né? E ele está dizendo não, eu disse não. Mas quem eu sou? Aí eu fico imaginando, isso aqui sou eu pensando, não é que elas me dizem isso, né? Mas sou eu pensando o que as pessoas pensam. Mas o que eu estou fazendo? Por que eu não estou fazendo? Mas aí começa aquela luta espiritual, porque ela disse não. O cara que disse sim, ele não pensa. Ele fala sim, vai embora para a vida dele, passa anos e ele não faz. Ele fala sim, eu vou trabalhar na vida, mas não. Aquele sim dele foi como, tipo assim, ó, vamos liberar logo a cena. Tamo junto, sim, sim. E ó, despachou o assunto, não preocupou com resposta, com prontidão. Jesus está falando desse tipo de pessoa que diz sim, que diz amém, mas não se preocupa com o amém nem com o sim que ele está a dizer. Agora o não é poderoso, irmãos, porque o não muitas vezes, na maioria das vezes, vai provocar em nós arrependimento. Aquele filho disse não, mas depois se arrependeu e foi lá, nem falou para o pai, foi lá e trabalhou na vida. Que é tremendo, ele não falou: ó pai, falei que não, mas é o seguinte, eu vou lá trabalhar na vida. Não, ele nem falou nada, ele simplesmente foi. Aquele não mexeu tão forte com ele, foi tão poderoso aquele não, que provocou aquilo que realmente precisa ser provocado numa igreja de verdade que quer viver cristianismo de verdade. Sabe o que é? Arrependimento. 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 Jesus disse: ó, não jure por nada, o nosso falar é limpo, o vosso falar seja. Porque a gente, não sei se você tem esse problema, eu tenho. Às vezes eu leio esse versículo, eu leio muito rápido. Fala sim, sim, não, não. A gente não pega a ideia, irmãos, quando a gente fala assim, sim, sim, não, não. Ó, ele está falando assim: o vosso falar seja o quê? Sim, que é sim. Não está escrito, mas é sim, sim. E o não, que é não. Não. Porque tudo que vem daí, vou pensar, por um tempo, talvez, etc e tal, vem. Você está falando de decisões. Decisões. Que é tão tremendo que ele está falando: você está recebendo uma palavra. Você está sendo ministrado. Irmãos, desde sexta-feira à noite, tanta coisa entrou como confronto para a mentalidade, para a alma, para relacionamento, para esse tipo de vida. Tanta coisa. E eu ficava aqui, olha, eu trabalhei bastante de só, né? Irmãos, eu fiquei só observando e Deus ministrava esse meu coração. Que o sim é sim. Será que o não é não? Os apelos. Fico
tremendo, irmão, é tão tremendo, porque basta vir um pastor novo aqui, trazer uma palavra, isso é a mesma até, pode pegar a apóstolo do Senhor, vai pegar a mesma palavra, vai fazer o apelo, vai encher de gente. Querendo receber oração. Uma imposição. Tem gente que nem ouviu. Entrou, opa, a hora da oração. Ele bora. Nosso fator de ir à frente, receber uma imposição de mãos com base num apelo. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus só falou com gente inteligente, amém? Yes. Nos fez pensar. Quando eu atendo a um apelo sem pensar, posso estar entrando aqui numa condição muito complicada. Porque um apelo, muitas vezes, como eu já vi gente indo para apelos, quando estava sendo falado assim, ó, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? O cara tinha 10 anos de igreja, ele foi. Eu falei assim, meu Deus do céu, estou olhando o cara há 10 anos e não sabia que o cara não tinha sido convertido. Mas bem na verdade ele não entendeu. Ele entendeu outra coisa. Ele percebeu outra coisa. Ou só queria oração. Está bem no final. Mas atender um apelo é dizer assim, ó, amém. Isso que você está falando é o que eu preciso. É o que eu concordo e sei que deve ser feito. Quando você vem a um apelo, irmãos, esse apelo tem que provocar uma mudança em você. Quando você vem para receber uma oração com base em alguma coisa, você precisa entender algo. Que coisa é essa? Sabe o que eu estou te ministrando aqui, irmãos? Estou te ministrando um pouco de inteligência. Estou querendo te mostrar aqui um aspecto que você, quando está ouvindo uma mensagem, você tem que ouvir mesmo. Tenta compreender. Tenta entender qual é o próximo passo, porque você pode estar dizendo um sim aqui e não ir fazer o que tem que ser feito. Não vai trabalhar na vinha. Você naquele momento, se você não quer, se você não vai. Veja bem qual foi a resposta daquele segundo filho. Não foi não posso. É não quero. É duro um pai ouvir isso, né? Não é? Detalhe, ele não está falando de criança ali. Porque se é criança, eu penso, se fosse duas crianças, primeiro ia trabalhar, exploração infantil, né? Segundo, ele respeitou o posicionamento dos dois filhos. Ele respeitou. Foi ou não foi? O pai não falou, é menino, igual eu faço muitas vezes com a Giovana. Com a Giovana, né? Claro, a Giovana não precisa mais. Vou pegar assim, não. Você não vai. Você não vai. Você não quer trabalhar na vida? Então peraí que você vai ver só. Vou cortar teu ordenado. Isso mostra que quando ele pede para os dois filhos, mostra que os dois filhos já são pessoas responsáveis, maduras, já podem decidir. Nós estamos falando aqui, mano, de pessoas que eram maduras, e eles decidiram, um decidiu sim, mas não foi. O outro falou, não quero. Pai, presta atenção, não quero. Mas se arrependeu. Não falou de bebezinho, não falou de criancinha, não falou de gente que precisa pegar a cinta para falar, você vai. Sabe o cutucão, você faz um carinho na pessoa que está falando assim, ó, o pastor está falando assim. O teu não seja não. Que muitas vezes você entenda algo aqui, olha, no meio desse não, esse não vai fazer você ponderar, vai fazer você refletir, vai fazer você avaliar se você realmente está em aliança, se você realmente está junto. Valeu a pena eu lavar aqui o teu pé, ou a igreja lavar o seu pé? Mas isso é o que eu estou falando aqui, irmãos. Tem muita gente, a gente lava o pé aqui assim, não adiantou, não lavou nada, entendeu? Só deu banho, só nada, eu não pensei em nada. Se a pessoa não entendeu a aliança que ela tem conosco, ou o que nós ensinamos sobre a aliança, ela simplesmente cumpriu um requisito. Qual é o requisito aqui? Peraí, eu para trabalhar aí, queria trabalhar em ministério infantil, o que eu preciso fazer? Lavar pé? Então que dia que eu lavo pé? Tem que fazer um curso antes, não é isso? Então tá bom, vou fazer o curso primeiro, vou lavar o pé, e assim, quando é que eu vou lá para o ministério infantil, pastor? Nunca.
Porque, irmãos, nós somos assim categóricos. Você, se não der prova de fidelidade, quando você entra como membro, acho que o curso de integração de novo é bom. Você não comprovar para nós que você tem uma aliança conosco, não. Por mais que a gente tenha lavado seu pé, você basicamente está se portando como um frequentador. Porque membro tem aliança, faz parte da construção, passa pelos mesmos processos. Está percebendo? Ele entra lá para dentro do contentor, vira massa, mistura com a pedra, mistura com o cimento, com a água, a areia. Não é, Valdir? Logo logo, explicado. Tá vendo? É tudo junto para dar liga. Tijolo sempre em cima da gente. Está percebendo, irmãos? Fazemos parte do fogo de uma construção. Isso é aliança. Quando nós estamos aqui falando, presta atenção, nós não estamos aqui, não simplesmente querendo encher. Não, esquece isso. Estamos expandindo, pastor, eu fico feliz da vida. Sim, realmente com a expansão, mas uma expansão verdadeira, sem hipocrisia. Uma expansão de gente aliançada, de gente madura, que sabe o que é sim, sabe o que é não, sabe o que é amém. Isso é igreja que vale a pena. Igreja que a gente sabe que não é meretriz, nem publicano, vai entrar primeiro que nós. Não, nós vamos entrar, porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Está percebendo? Temos uma herança, como falamos, somos sucessores. E a gente sabe quem a gente é. A gente está bem posicionado naquilo que já se falou. Não é aquele negócio também, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Aquela inconstância, agora vai, agora não vai. Misericórdia, irmãos. Presta atenção. Deus nos tem agraciado de tal forma, tem trazido gente tão boa, tão importante, tão cheia de bagagem, de conteúdo, de unção para ministrar a nossa vida. É para você deixar de ser criança. Yes, obrigado, Jesus. É para a gente, irmãos, amadurecer e conquistar o que tem que conquistar. Yes. Não ficar patinando ali, na mesma. Algo poderoso, irmãos, que Deus está liberando sobre nós. Algo poderoso em nós, vamos ter que entender de forma madura o que é isso. O que é isso? O que é isso que Ele está liberando sobre nós? Está derramando a sua palavra, o seu conhecimento, a sua inteligência espiritual, a sua unção. Ele está forjando flechas polidas. Está fazendo muitos de nós que estávamos friozinhos, ruinzinho mesmo, irmãos, voltar para o primeiro amor. Entendeu? Aquela paixão ardente pelo Senhor, pela sua obra, pelo ministério. Olha o que Ele está fazendo conosco, nos levando ao entendimento dos princípios de honra que nos trazem força. O cara é doido para vir ministrar aqui na nossa igreja, irmão. Tá me ligando todo dia, o cara fica me mandando mensagem: pastor, eu quero ministrar a sua igreja, pastor. Eu falo sobre avivamento, e Deus tem me dado uma unção, pastor, que é assim, a unção, né? Quem quer? Ninguém? Eu estou convidado, né, pastor? Está tudo convencido. Cara, eu falei, avivamento? Avivamento, né? Como é que está avivando? Pastor Emerson contou uma coisa, não esse que nós queremos conosco, que vem lá do Brasil agora do Lápide. Tem um dos pastores que vem com ele aí, ó. Deus derramou uma unção sobre ele, tão tremendo, que ele, em um ano, saiu de 150 pessoas a 1.200. Vai estar aqui. Conta pra ninguém, não, mas o cara vai estar aqui, mano. Power, né? Quem quer chegar aqui, encostar do lado e falar assim: olha comigo, mano. Vai entendendo? Vai entendendo? Nossa, é poderoso. Eu não sei quem mais tem isso, porque eu vi alguns casos aí, mano. É power, hein? Você está entendendo? Olha que Deus, como Deus te agracia. Agora deixa eu te dar só uma direção. No meio disso tudo que está acontecendo, não presta atenção nos maus. Olha para quem está bem. Porque às vezes as pessoas vêm perguntar: ai, fulano, ciclano e beltrano. Mano, eu vou te dar a resposta aqui já de público, tá bem? Deixa na vida dele. Preocupa-te com a tua, os teus sims, os teus nãos e os teus amigos. Faz a tua parte, conquista aquilo que você tem que conquistar. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se determinadas pessoas não querem caminhar na mesma unção que eu quero caminhar,
Irmãos, eu ouvi uma palavra profética aqui, ó, nesse público. Ame-os, ore por eles, mas não espere por eles. Fala para a pessoa que está falando, se você não andar na mesma unção, esse apóstolo vai continuar te amando, ele vai continuar orando por você, mas ele não vai ficar esperando por você. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Porque é a direção do Espírito, irmãos. Deixa eu te contar mais um segredo. Nós estamos aí, ó. Não sei que doideira que Deus está fazendo. Uma família lá da Inglaterra entrou em contato e falou assim, ó, é o seguinte, vocês precisam para abrir igreja, nós estamos aqui. Ah, vou mandar o rodeio para lá. Vai comigo, você está brincando aí, vai comigo. Está percebendo? Aí o que é mais lindo nisso, o apóstolo Géser foi para a Inglaterra, vocês sabiam, né? Ele saiu daqui do Imersão e foi para a Inglaterra. Ele volta de lá e fala assim, Jean, nosso pastor, Osmir, está lá na Inglaterra. E é o seguinte, eu não sei como é que você vai processar isso, mas uma coisa é certa, eu estou vendo, é o seguinte. Aí a mamãe para assim, nosso Cleide, né? Fala, Jean, estou vendo você de braços abertos. Não limite mais o que Deus tem para fazer para você. Eu estou vendo você de braços abertos. Então, nosso projeto continua. Jean vai te ajudar a abrir a igreja que você falou que você vai abrir. Vai te ajudar. Mas eu já tenho até pastor. Aí começamos a nos comunicar por e-mail. Sabe que nem eu, né? Ainda nem dei resposta do que é. Estou vendo só os dois, eles vão tudo próprio para mim. Estou sentindo de Deus, o apóstolo Jean está pensando em abrir uma igreja e você vai ser muito usado. Ou apóstolo, eu estou aqui para aquilo que deve. Eu já servi 9 anos numa denominação que não prestava, agora eu estou aqui para servir o meu amado irmão. Vamos lá, estou junto. Eu falei, Jesus, os caras estão planeando tudo e eu aqui. Aí a questão é o nosso amém, o nosso sim, o nosso não. Está percebendo? Chega de ficar brincando, irmãos. Assim, Deus tem nos dado tanto. Eu acho que uma boa mensagem, depois de tanto que Deus nos tem dado, é essa. Você disse amém. Você vai. Você disse, se você não está preparado, você fala só, não quero. E vai refletir sobre o teu não quero. Por que você não quer? Se é comodismo, se é desalinhamento, se na verdade é folga espiritual. Cuidado, você pode estar caminhando para um irmãos, ó, uma mornidão tal, porque o amém disse, ó, morno eu vou vomitar da minha boca. Não tem como. Está entendendo o que eu estou falando aqui? É incrível como o amém vem dentro de um contexto de uma carta para uma igreja que é morna. Deus não quer mornidão. Sims que são nãos. Está percebendo? Talvez, espera, vamos ver o que vai dar. Não! Que o teu sim seja o teu sim, e que o teu não te leve a uma reflexão interior do porquê você está dizendo esse não. Para que você se arrependa do que tem que se arrepender, para fazer o que precisa ser feito.